Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o Valentine, o blindado britânico que conquistou o coração dos soviéticos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, o Reino Unido, apesar de ter sido o local de nascimento dos carros blindados de combate, era conhecido por ter veículos de qualidade, capacidade e confiabilidade bastante duvidosas, com motores, transmissões e suspensões que se avariavam com frequência, e equipados com blindagens que eram inadequadas para os canhões antitanque em operação pela Alemanha no final dos anos 30. Naquela época, os britânicos tinham dois grandes grupos de blindados, os chamados cruzadores, veículos mais leves e ágeis, com a missão de bater o terreno à procura do inimigo, desferindo golpes e recuando rapidamente para evitar contra-ataques, e os chamados blindados de infantaria, que, como o próprio nome indica, tinham a missão de dar apoio direto ao avanço da infantaria, exigindo blindagens muito mais pesadas, que não representavam um problema grave, já que esses blindados não precisavam ser velozes. No entanto, o excesso de peso resultava em problemas mecânicos difíceis de contornar, principalmente na transmissão e na suspensão. Com o Matilda II, o blindado com a maior blindagem entre 1939 e 1941, representando muito bem todos esses problemas. Com falhas graves na transmissão e com uma motorização insuficiente e propensa a falhas, exigindo manutenções longas e muito caras. E foi para contornar esses problemas que a Vickers decidiu, por conta própria, desenvolver um blindado de infantaria com base nas especificações de um blindado de cruzeiro. O desafio de engenharia enfrentado pela Vickers para alcançar o peso médio de um blindado de cruzeiro com as grossas blindagens de um blindado de infantaria foi imenso. E apesar de alguma relutância inicial por parte do Ministério da Guerra, no início de 1940, Londres aprovou o projeto da Vickers, com os primeiros testes começando em maio de 1940. Logo no mês seguinte, os britânicos foram obrigados a fugir da França para escapar do avanço alemão, deixando para trás centenas de blindados, levando o Ministério da Guerra a ordenar a Vickers a dar máxima prioridade à produção do novo blindado, que naquela época já era conhecido pelo nome Valentine. Há muitas teorias sobre a origem desse nome, com a mais aceita sendo uma que diz que o design foi apresentado ao Ministério da Guerra no dia de São Valentim, o famoso Dia dos Namorados, que no Reino Unido é celebrado no dia 14 de fevereiro, vindo daí o apelido de Valentine, que acabou se oficializando como o nome do novo blindado. O Valentine evoluiu rapidamente, passando de um canhão de apenas 40 mm nas primeiras versões, para canhões que podiam chegar aos 76 mm, muito mais adequados para a missão de destruir blindados inimigos. A instalação desses novos blindados exigiu ao aumento da tripulação, que passou de 3 para 4, com o quarto dedicado à tarefa de carregar o canhão. Vinha equipado com uma excelente blindagem de 65 mm e, apesar das suas 16 toneladas, era um veículo considerado ágil para a época, muito graças ao seu motor, que passou de um motor 9,6 litros a gasolina nas primeiras versões para um motor diesel de 210 cavalos nas últimas versões. Em julho de 1940, com o exército britânico desesperado por novos blindados, o Valentine começou a ser produzido, inicialmente a uma taxa de apenas 10 por mês, mas que alcançou em 1943 a incrível taxa de 80 por mês, ou mais de 2 por dia, muito por conta das grandes quantidades que eram enviadas para a União Soviética. Os primeiros blindados Valentine chegaram na Rússia no final de 1941, mesmo a tempo de participarem na Batalha de Moscou em dezembro daquele ano. Em 1941, apesar dos soviéticos terem, de longe, a maior frota de blindados do mundo, tinham sido obrigados a paralisar a produção de novos veículos, já que o rápido avanço alemão obrigou a que as fábricas fossem desmontadas e enviadas para a Sibéria em viagens que podiam ser de mais de 1.500 quilômetros.
Sem novos blindados para repor as pesadas perdas, os soviéticos receberam com alívio o Valentine britânico, e apesar de terem ficado desagradados com o canhão de 40mm, que além de ter um calibre baixo não tinha munição altamente explosiva, que era a mais adequada para atacar a infantaria inimiga, a sua grossa blindagem e, para espanto geral por se tratar de um veículo britânico, a sua elevada confiabilidade mecânica agradou muito às tropas soviéticas. As primeiras versões costumavam acumular gelo e neve nas lagartas, afetando a mobilidade, mas esse problema foi rapidamente resolvido, com Valentine conquistando literalmente o coração dos soviéticos em 1942, justamente um dos períodos mais complicados em termos de produção industrial soviética. Entre 1940 e 1945, de um total de 8.200 produzidos, quase a metade foi enviado diretamente para a Frente Oriental, com os soviéticos explorando ao máximo as suas dimensões compactas, o seu peso relativamente baixo, a sua elevada blindagem e o seu excelente nível de confiabilidade mecânica. Com um relatório soviético divulgado em março de 1943, indicando que de todos os Valentines perdidos naquele mês, apenas 13% tinham sido por problemas mecânicos, uma taxa muito inferior aos cerca de 30% das baixas sofridas pelo T-34 naquele mesmo mês em decorrência de problemas mecânicos. Em 1944, o Reino Unido quase encerrou a produção do Valentine, mas manteve as suas duas linhas de montagem, uma delas no Canadá, apenas para satisfazer a demanda soviética, com os soviéticos encerrando a produção de toda a sua linha de blindados leves, substituindo-os por blindados Valentine. O Valentine era tão bem estimado pelos soviéticos que chegou a ser usado na ofensiva de Stalin contra os japoneses na Manchúria, em setembro de 1945, a última grande ofensiva terrestre da Segunda Guerra Mundial que contou com a participação de 78 Valentines. O blindado não tinha o melhor canhão, não era muito veloz e nem especialmente ágil, mas era fácil de ser operado, era confiável e a sua manutenção era simples e barata. Motivos mais do que suficientes para conquistar os corações dos soviéticos.